Boa tarde, hoje é 1º de abril, quinta-feira, 2025. Deixo aqui as minhas saudações a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, mesmo reconhecendo que a classe trabalhista continua sendo uma classe explorada pelos empregadores, por aqueles que detêm o poder político, social e econômico em todos os países do mundo. Bom, meu assunto hoje é bem triste. É sobre castração infantil e eutanásia infantil e de autistas. Eu estava buscando uma publicação, um canal de uma pessoa, é um senhor que é um árabe ativista, e eu encontrei no Facebook uma outra pessoa com o mesmo nome e uma publicação interessante. Dizia o seguinte: que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus estejam com você. Para todos os queridos moradores de Augsburg, o médico especialista em esterilização pediátrica estará presente nos dias 25 e 26 do mês. Aqueles que desejam esterilizar seus filhos devem entrar em contato com o médico pelo telefone. Aí está o telefone. E eu fiz um comentário no canal dele contra esse tipo de prática. Esterilizar a criança é um crime hediondo. Bom, mas aí tudo bem. Isso aqui, por enquanto, é uma publicação, né? Tem um número, tem um comprometimento e tudo mais. Esterilizar crianças, a meu ver, é um crime que viola direitos fundamentais individuais, viola os direitos humanos e é um crime hediondo. Muito bem. Aí o que eu fiz? O que eu faço sempre? Fui buscar informação. Falei, mas será que esterilização? Porque entre os muçulmanos, a prática da circuncisão, né? Ela é normal. Aí fui procurar a esterilização pediátrica, né? Pelo Google Brasil, ou castração precoce. Só é pertinente a cães e gatos, machos e fêmeas, antes do primeiro cio das fêmeas ou dos 6 meses de idade a machos. Então, está restrita a esterilização pediátrica no Brasil, segundo o Google, tá? A animais, a pets, pequenos animais. Não satisfeita ainda, eu falei, isso deve ter saído de algum lugar. Fui verificar a nível internacional. Aí achei uma publicação de 1994. Nessa publicação, ela diz o seguinte, que a questão dos direitos da criança é uma área jurídica em expansão que recentemente recebeu maior atenção nacional, recentemente pertinente a 1994. Os pais têm o direito de determinar o que é melhor para seus filhos, mas as crianças também têm direitos como seres humanos individuais. O dilema de decidir quais são os direitos mais importantes é particularmente difícil ao determinar se um dos pais tem o direito de esterilizar uma criança. Veja só, o dilema é se um dos pais tem o direito de esterilizar, quer dizer, a esterilização já está em vigor, certo? Aí o que acontece? Vou trazer essa questão para o Brasil, 2025. O número de homicídios e de feminicídios que estão acontecendo e de homens que estão na cadeia por não poder pagar a pensão alimentícia é enorme. Os homens não só se revoltam com essa situação, matando mulheres, mas também matando os próprios filhos, certo? Agora, quando você chama projetos como Ter Pai é Legal e outros projetos de reconhecimento à paternidade, o que isso vem? Isso vem com consequências, isso traz consequências muito sérias e graves. Porque quando a mãe tem os filhos, cria, embala, cuida, sustenta sozinha, e surge uma lei que permite que o pai seja trazido legalmente, isso vai dar uma série de consequências, até criminais, ao projeto. Aí o que acontece? A criança às vezes tem algum probleminha, a mãe não quer determinar a criança, né, a esse nível de ter que ser castrada, não ter filhos e não ter descendentes. Mas o que o pai faz? Eu já tenho que dar pensão alimentícia para a mãe e para a criança. E agora, se ela tiver filhos, eu vou ter que dar pensão também para os filhos dela. Obviamente, vai ter uma linha aí, um desentendimento. O pai vai dizer que sim, que seria extremamente importante castrar essa criança, e a mãe vai dizer que não, já pensando no lado humano,
né, nos direitos da criança como ser humano em seus direitos fundamentais. A meu ver, a castração da criança é um crime hediondo. A castração pediátrica é um crime hediondo, a eutanásia é um crime hediondo e o aborto é um crime hediondo, certo? Mas está legislado, gente. Isso aqui está legislado, sabe? Não é fake news, tá? Não é fake news. Olha aqui. A criança, no entanto, também tem o direito fundamental de procriar. O médico solicitado a esterilizar uma criança deve enfrentar o dilema legal de saber se os pais ou responsável é suficientemente para realizar a esterilização ou se uma ordem judicial é necessária. Os requisitos para um tutor e os requisitos para um dos pais são discutidos em relação à lei de Minnesota. Então, veja bem, isso aqui é um link, tá? Isso aqui é um link que tem existência, é científico, não é um fake news. E eu digo mais a vocês, quando eu falo o seguinte, já publicando há muitos anos, sua criança passa 8, 9 horas por dia longe de você, na escola de educação integral, na creche, ou seja, onde for, quem cuida da sua criança é o Estado. É o Estado quem cuida da sua criança. Você faz os outros trabalhos em casa nos horários nos quais estão juntos. Eu falei, um dia o Estado vai legalizar essa situação. Então, se vocês têm a criança e se a criança tem problemas, se a criança tem problema, pode ser congênito. E se é congênito, os pais não terão direito de decidir, nem de discutir o assunto. Quem vai ser suficientemente responsável, legalmente falando, pela esterilização, vai ser o Poder Judiciário, ou seja, vai ser a ordem judicial, vai ser o Estado. Então, veja bem, você e seu marido casaram, um dos dois ou os dois tem problemas de esquizofrenia, é problema de ordem mental. Vem a criança, começa a se comportar de determinada maneira, também tem a tendência à doença, os pais têm a doença, certo? Então, parou aí a procriação. Seus filhos serão, pelo Estado, em decisão do Estado, definidos como não necessários à perpetuação da espécie, não necessários ou não convenientes à procriação. É muito sério. A mesma coisa na eutanásia. No Canadá estavam discutindo a extensão da eutanásia. Extensão como assim? Alguns países da Europa, eles aplicam a eutanásia não só para doenças incuráveis, mas para pessoas portadoras de problemas mentais, como autismo e esquizofrenia. Então, eles queriam estender a linha dos problemas mentais para também enquadrar autistas e outras pessoas com problemas mentais de outros tipos. Sendo assim, a eutanásia, gente, é a sentença de morte. Eles iam tirar a vida das pessoas com esse tipo de problema, ou seja, ajudar essas pessoas a morrer. Morreu, gente, não tem como procriar. Então, tudo isso é artimanha para chegar ao projeto de despovoamento do mundo, no qual o objetivo é diminuir o número de pessoas no mundo. Quanto mais pessoas portadoras de problemas, certo? De qualquer ordem que seja, a nível mental. Essa é a questão. Bom, não ainda suficientemente, eu fui buscar também a informação para ter certeza absoluta que esterilização pediátrica e circuncisão no mundo árabe pelos muçulmanos não são procedimentos iguais, procedimentos cirúrgicos com a nomenclatura diferente, mas com o mesmo propósito. E não são procedimentos cirúrgicos com propósitos muito distintos. Então, esterilização pediátrica é esterilização de crianças com autorização dos pais, certo? E aí, eu cheguei um pouco além. Eu busquei 2025 na Casa Branca, protegendo crianças da mutilação química e cirúrgica. Em primeiro lugar, vou colocar que a Casa Branca, com o presidente Trump à frente, ele já em seu discurso, está publicado nessa linha do tempo, vocês podem ver, traduzido,
Ele disse que não vai aceitar que entre pessoas de outros países nos Estados Unidos, imigrantes, porque dentro dos imigrantes também tem pessoas que saem dos asilos manicomiais, pessoas com problemas mentais, tanto dentro da linha de guerra que nós temos Gaza, Israel, Ucrânia e Rússia e outros países em conflitos. Tá? Então, todo mundo que está fugindo disso não vai entrar nos Estados Unidos, e se entrar, não vai permanecer. Então, essas pessoas, ele disse, olha, tem pessoas chegando aqui com problemas mentais, com transtornos mentais e dando muita consequência para a população norte-americana, certo? Então, o que acontece? Dentre essas pessoas que estão entrando nos Estados Unidos, nós temos jovens, crianças e idosos. A Casa Branca, em 2025, no dia 28 de janeiro, quer dizer, não é mais 1994, como na primeira leitura que eu fiz nesse vídeo. Então, o que acontece? Pela autoridade que me foi conferida como presidente, pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, fica ordenado. Em todo o país, hoje, profissionais médicos estão mutilando e esterilizando um número crescente de crianças impressionáveis, sob alegação radical e falsa, alegação radical e falsa de que adultos podem mudar o sexo de uma criança por meio de uma série de intervenções médicas irreversíveis. Essa tendência perigosa será uma mancha na história de nossa nação. Inúmeras crianças logo se arrependem de terem sido mutiladas e começam a compreender a terrível tragédia de nunca poderem conceber seus próprios filhos ou alimentá-los por meio da amamentação. Então, gente, eu venho lá de 1994 até 2025, a linha é uma só, com todos os governos de diferentes países, em tempos e contextos diferentes. Isso tudo se resume no chamado projeto de despovoamento mundial. Não ter filhos, ou pelo projeto de esterilização, não ter filhos pelo projeto de mutilação química e cirúrgica, não ter filhos pelos milhares de crianças mortas nas guerras. Se não tem criança, não tem futuro. Nação que não tem criança, não tem futuro. Mas esses extermínios estão sendo provocados em campos visados, em territórios visados. É como se houvesse uma pré-seleção e depois eles escolhem de que modo vai ser aplicado o projeto de despovoamento daquelas regiões. Certo? Eu tenho falado, gente, falando em linhas simples, projeto de despovoamento significa o seguinte: não vai ter alimento, água e nem sol para todo mundo. Certo? Eles precisam dos países emergentes porque é mão de obra barata, é produto barato para importação e para produção. Mas eles, quando quiserem descartar o maior número populacional do mundo, para que esse caos que está sendo já falado há muito tempo, ele venha correr em menor risco de ocorrência, eles vão escolher os países emergentes. Eles vão escolher as nações mais pobres, menos possíveis e mais problemáticas do mundo. E estão acontecendo. E essa questão de aceitação de crianças que se identificam menino no corpo de menina, menina no corpo de menino, isso tudo é estratégia, gente. Nós vivemos num contexto selvagem capitalista. Isto tudo é estratégia. Estratégia, porque com a mutilação, tá entendendo? O que vai acontecer com a criança? A criança mutilada, logo ela começa a entender, entendeu? Que não vão poder conceber seus próprios filhos. Essa é a verdade, que não vão poder ser mães, que não vão poder amamentar. Fica essa questão séria que está se desenvolvendo nos bastidores, às escondidas, que não é discutido, que não é muitas vezes falado, entendeu? Fica aí para vocês, para a reflexão de vocês, o que está acontecendo no mundo. E está acontecendo realmente, certo? Isso não é brincadeira. Isso é de se pensar, tá aí, ó. Esse é o link, ó. Protegendo crianças da mutilação química e cirúrgica. Na verdade, essa proteção, ela é um pouco camuflagem da realidade que não tem, assim,
uma frequência e ser apresentada da maneira como realmente é, porque a população mundial iria se revoltar, tá? Então, fica aí o tipo de pesquisa que você não faz com o celular na internet, é o que você deve começar a procurar fazer. Por si mesmo, por si mesma. Eu sempre que eu posso, eu estou publicando, eu estou um pouco distanciada desses ativismos. Desde que eu vim para esse outro estado, eu estou em Goiás, saí de São Paulo, quero voltar para São Paulo para poder dar continuidade. E hoje eu fui tomada de espanto por essa publicação de 2023. Ela é uma publicação de 2023. Falei, mas não é possível que isso é verdade. Chegamos a esse ponto, né, de ser publicado o número do telefone para os pais interessados em esterilizar seus filhos. Eu achei isso assim um absurdo. Então a gente está precisando de oração, a gente está precisando que as comunidades religiosas de todo mundo se unam e que algo seja feito pelas crianças. Porque as crianças estão sendo as maiores vítimas desse campo de concentração, desse sistema marginal. E eu digo ainda, as pessoas que são tidas como target indivíduos visados, têm que se cuidar e têm que cuidar dos seus filhos, para que não sejam condenados à esterilização. Os targets que vierem a ser interditados terão os seus filhos nas mãos do Estado. O Estado fará o que com seus filhos? Eles hão de impedir que seus filhos venham a procriar, para não procriar crianças que provavelmente terão os mesmos problemas dos pais, dos avós e tudo mais. Ou seja, é uma condenação. É uma condenação. E nem sempre as pessoas que são indivíduos visados, eles têm realmente problemas mentais. A maioria das vezes, eles são visados porque eles têm alguma coisa de interessante que a classe médica, psiquiatra, psicólogo tem interesse em estudar, analisar, então aprisiona aquele indivíduo, porque é proibido usar pessoas, seres humanos, como cobaias. E os indivíduos visados, eles são cobaias desautorizadas e não reconhecidas por nenhum governo do mundo. Eles têm que ser reconhecidos como cobaias, sim. A justiça tem que ser feita, o sistema psicotrônico, esse sistema marginal, ele tem que ser identificado, os seus mentores apreendidos e a monitoração e seus CPDs apreendidos também. Porque senão, gente, vai ter vítima demais no mundo desse tipo de castração, esterilização pediátrica. Nós vamos ter vítimas em todo o mundo. As criancinhas, ao nascer, elas poderão ser condenadas a essa esterilização pediátrica, não pelos pais, mas pelo Estado. Se o Estado conseguir fazer dos pais portadores de problemas mentais, eles deterão controle sobre os filhos. Portanto, não deixe que isso aconteça com você. Assuma seus filhos, suas responsabilidades, para que, num futuro muito próximo, os seus netos não sofram as consequências. Imagina, agora as pessoas não podem procriar, certo? Eu não digo, gente, assim, casos extremos de debilidade mental. Não, não se trata de casos extremos de debilidade mental. Eles não querem sair da zona de conforto. O Estado quer a zona de conforto. Tá louco? É qualquer problema que seja, certo? Tem algum tipo de parafilia, é doente mental. Então, o que, que acontece? Não pode ter filho. Se tiver filho, nós vamos esterilizar as crianças. Isso é um crime hediondo. Vou deixar aí para vocês, nesse 1º de maio de 2025, mais esse ponto para reflexão. Na Lídia Araújo Leite, falando com vocês, do município de Trindade, Goiás, para Goiás e para todo o Brasil. Um abraço, que Deus abençoe você, sua vida e sua família.